Vamos chegando, povo. Boa tarde, povo. Boa tarde. Ô, prof, Oi. deixa eu te perturbar. Aqui, a atividade, saúde mental também são 4 atividades, né? Eu não tô com anotação de saúde mental aqui, mas eu mando pra vocês. Beleza, então. Porque tava aqui na minha mesa, que é essa de primeiros socorros. Beleza, tranquilo. É porque você deixou uma atividade, né? Última, Do, aham, que era um do, comentário sobre as ações e atitudes da psiquiatra. Ni, é, nem sei o nome dela. Isso. Nise de Eu ia falar Oliveira. Naise. Não, ela é brasileira. Você não assistiu o filme, não? Assisti não, ali foi um resumo. Nossa, mas ela é muito foda. Nu. Não, mas você tem que ver o filme, é muito legal o filme. Quem assistiu o Ela, filme, gente? ô, prof, ela fez um bocado de coisa. Eu falei, meu sonho. Eu assisti o filme, muito bom. Muito bom, né, Simone? A Não, Isabela eu assistiu paguei também. Ela atividade. comentou comigo umas partes lá, top pra caramba. Mas eu Muito. fiquei pesquisando ela demais. Eu vi o tanto de coisa que ela já fez na vida. Eu até postei no Twitter. Falei, Nise de Oliveira é uma mulher foda. Muito legal mesmo, né, Simone? E ainda o filme ainda é mais legal ainda que foi interpretado pela Glória Pires. E ela é É. muito boa, né? E no filme mostra, Simon, tipo, tudo que ela faz com os doentes mentais, sabe? Acho que você vai gostar do filme, porque mostra Sério, como mano. que ela Eu vou trabalha ver. com eles. Alguém me manda o link, por favor? Me manda lá, É Simone, no muito. privado. O E coloquei link, na o link TV. tá lá no Ava, Tá? Vou tá? ver hoje. Vou ver hoje. Tá no YouTube o filme. Vou parar de Ô, ver série e vou Simon, ver esse filme. Simon, Oi, tem uma querida. hora lá que a gente fica até com medo, porque dá um suspense, sabe? A gente acha que ela vai ser atacada. Sério? É muito realista, sabe? Os personagens, assim, Eu parece que são imagino. realmente doentes mentais. Eu Mas é muito imagino. legal, principalmente assim, a liberdade que ela dava pra eles, né? E A Pra a ela Lisiane conseguir acabou de me mandar observar, aqui. para isso. para conseguir observar como que cada um poderia melhorar, né? Você vê que alguns pacientes receberam até alta, né, para casa. Não, muito legal. E o doidinho lá, que fica com ciúme da outra. O doidinho, não pode usar esse termo, não, viu, Simone? Você é Tá uma bom. profissional da saúde. Foi mal, desculpa. É porque, Agora, assim, uma das cenas que eu acho muito legal é na hora que ela tá lá ela tá lá sentada, mexendo com os papéis, e tem um lá que tá penteando o cabelo dela. Aí o cabelo dela tá desse tamanho. virou a Aí vacina, né? o cara chega lá pra conversar com ela, o cabelo tá desse tamanho, e ela tá lá, normal, como se nada tivesse acontecido. Ela é muito Ah, então esse filme é apaixonada da pela Lisiane. A professora. Lisiane ligou a câmera, você vai ver a altura do cabelo dela. Ô, dó, gente. É porque eu só fico descabelada mesmo. Pra que pentear cabelo? É isso A risada aí, dele, gente. gente. Ô, gente, chama o povo aí lá no grupo. Ô, prof, você deu brecha, minha filha? O povo sai e finge que não tem nada acontecendo. Você não tá entendendo. Uai, aí eles que estão perder. Pois é. Eu falo isso porque eu já fiz isso muitas vezes na aula da Nayara. Ela dá um Sim. intervalo, eu pulo fora. Mas eu não dei intervalo. Pois Povo, é, vocês mas. falaram que não queria intervalo, ué. Pois é, mas eu tô falando que, tipo assim, igual você falou assim, ah, sai dessa aula e vai pro outro link. Ah, é uma oportunidade pra eles vazar. Mas vou mandar lá agora que você tá esperando isso. Manda aí, porque eu vou começar aqui. Aí, ó. Pelo amor, viu? Sou obrigada. Nojo, eu tô nas últimas. Nossa, eu nem abro minha câmera, que eu tô desde domingo sem pentear cabelo. Abre aí sua câmera pra gente ver. Deixa Não, eu ver, Simone. tá? Rapidinho. Rapidinho. Eu gosto é de câmera aberta. É, né? Eu tô amando. A única coisa que eu tô amando nesse negócio de online é que quando eu for apresentar trabalho, a professora não vai precisar de ver meu rosto. Não necessariamente.
Não, não vai não. Não adianta você querer pedir pra me mostrar meu rosto, não, que eu não mostro, não. Esse gaguejar lá, ninguém vai entender Tava nada. aí deitado, dormindo, agora tá achando ruim, né, gente? É difícil demais. Bom, ô, gente, eu vou começar. printar, Pode vou começar? mostrar o rosto, eu vou printar. Pode, prof. Quem veio, veio. Quem não veio, azar. Pode. Olha lá, cadê o povo? O povo entra no site da hora. Comecei rapidinho. Internet, né? Deve estar dando problema. Ô, gente, então tá. Então, na verdade, pelo que eu vi, pouca Eu gente assisti. assistiu o filme, Tá né? ligado que mala? Eu vou ler agora. Eu vou ver ele daqui a pouco. Hã? Eu também assisti. Então, muito bom filme. E aí, gente, a gente percebe que pelas ações da Nise, né, muita coisa mudou, né? Depois disso teve a reforma psiquiátrica que nós já falamos, né? A lei antimanicomial. E aí, gente, a partir dessa lei também foram da lei antimanicomial, que foi em 2001. Nós tivemos uma outra lei muito importante que eu vou passar para vocês hoje. E vai cair na prova, tá? Sobre essa matéria de hoje. Mas, gente, essa prova de saúde mental tá super fácil. Eu fiz ela toda fechada. A outra Graças tem, a a Deus. Como vai ser outra as tem provas, questão Catarina? aberta. Catarina, você tem alguma ideia? Como é que é? Como que vai ser as provas? Você tem alguma ideia? Vai estar no AVA para vocês. Fica disponível a semana toda. Semana toda? Uma semana? A Nayara falou ontem. Aí fica todas as provas disponíveis desde segunda-feira. Vocês têm uma semana para fazer. Que saco, hein? Aí, gente, essa prova tá toda, essa de avaliação parcial, elas são 10 questões, as provas. Essa de saúde mental tá toda fechada. E aí, gente, é um tema também muito tranquilo da gente trabalhar, né? Todo mundo interage muito bem nessa aula. E aí nós falamos já muito da reforma da lei antimanicomial, e hoje eu quero mostrar para vocês uma lei que partiu depois da reforma psiquiátrica, que foi uma melhoria muito importante também para ajudar ainda mais a fortalecer essa luta antimanicomial, tá? Então, eu quero apresentar para vocês um programa que tem no Ministério da Saúde aqui, que foi criado em 2003. Esse programa chama Programa de Volta para Casa. Então, gente, esse programa é o seguinte. Peraí, só um minutinho. Então, por que foi criado esse programa? Oi. Catarina, Oi. deixa eu te falar, essa matéria ainda vai cair nessa prova? Vai. Uma questão. Tá. Mas tá super tranquilo, super light. Então, gente, o que seria então esse programa? A gente sabe que na história da psiquiatria nós tivemos vários percalços, né? Muita desumanidade, né? Muito abandono, né? As pessoas que não eram tratadas com direitos humanos, que não eram tratadas como pessoas, né? E aí a gente viu, então, que essas pessoas com transtornos mentais, elas tiveram um tratamento muito isolado, e de hospital psiquiátrico mesmo quando estavam, às vezes, em casa, elas eram isoladas nos quartinhos, né? Tinha muito disso. Então, isso acabou gerando um grande contingente de pessoas afastadas por longo tempo de convívio social, e que precisam de um apoio especial para a reinserção na sociedade. Então, essas pessoas que sempre foram castigadas pelo seu estado mental, né, foram vistas de forma diferente, elas também não conseguem conviver no meio social de forma normal, sem um apoio, né? Então, elas precisam de uma ajuda psicológica, né, para estar se reinserindo na sociedade. E aí, por isso, foi criado, então, a partir da lei da reforma psiquiátrica de 2001, essa lei 10.708, de 31 de julho de 2003.
O que que essa lei ela faz, gente? Ela institui o auxílio reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações, ou seja, esses pacientes que estavam em hospitais psiquiátricos, em casas de recuperação, que ficaram acima de 2 anos, essas pessoas têm direito a um auxílio reabilitação psicossocial. Então, o parágrafo único, o artigo ele tem várias vertentes, mas o parágrafo único dele fala o seguinte: o auxílio é parte integrante de um programa de ressocialização de pacientes internados em hospitais ou unidades psiquiátricas, denominado de volta para casa, sob coordenação do Ministério da Saúde. Ou seja, esse programa, ele faz com que esses pacientes sejam reabilitados a viver em sociedade. Então, essa pessoa, por exemplo, uma pessoa que ficou mais de 2 anos numa internação psiquiátrica, ela não tem uma estabilidade psíquica, né? Claro, porque esses hospitais psiquiátricos, o que eles sempre promoveram, gente? Medicações em excesso, né? Às vezes, o paciente ele não tinha um estímulo também nem de pensamento. Vocês viram isso a partir também do filme lá da Nise, né? Que os pacientes eram simplesmente jogados nas instituições e eles não tinham um acompanhamento digno. Então, para eles, o ideal era eletrochoque, era só medicação forte, e os pacientes eram tratados de qualquer forma. Cateline, Oi. o que era aquele negócio lá do picador de gelo? É para fazer Ai, gente, como é que fala? Que eles tiravam uma parte do cérebro do paciente. Por exemplo, através do eletroencefalograma, eles viam que tinha onde que estava afetado, onde que estava anormal no cérebro. Então, eles usavam um picador de gelo para tentar tirar parte do cérebro. Credo. Daquela parte afetada. Só que o que fazia, gente? Às vezes a pessoa ficava retardada, né? Retardado, quando a gente fala retardado, é com retardo mesmo, tá? Mental. A pessoa, ela não tinha mais, às vezes ela, dependendo da parte que era afetada, não conseguia falar, não conseguia pensar de forma ordenada. Então a pessoa podia ficar, inclusive, em estado vegetativo, porque o cérebro ainda é algo muito sem estudo propriamente dito, porque até hoje ninguém conseguiu estudar o cérebro de forma completa para falar assim, não, na área frontal, por exemplo, se for afetado, vai acontecer isso, ele vai regenerar, não vai, ainda não se tem esse tipo de estudo. Então, por isso que é muito complexo. Oi. Esse negócio que você falou de pegar com o cubo de gelo e tal, é aquele falam lobotomia? Isso mesmo, lobotomia, esqueci o nome. Eles pegavam, abriam a calota craniana e com o picador de gelo eles tentavam tirar a parte do cérebro do paciente, a parte que estava afetada. Por isso que hoje em dia, antigamente eles faziam muito isso e achavam que isso tudo estava normal. Eu lembro que eu vi ela falando numa parte lá que eles perdiam os sentimentos. Então, é justamente por isso, porque a pessoa depois, dependendo da parte do cérebro que era afetada, ficava comprometida. Então, às vezes a pessoa não ia mais lembrar, não ia mais saber distinguir uma coisa da outra, não ia conseguir ter compaixão, ter amor pelo próximo, entendeu? Porque depende da área que foi afetada. Entendi. Então, gente, aí falando ainda sobre o programa, né? Ele é muito conhecido como PVC, né? Que é o Programa de Volta para Casa. Visa a restituição, então, do direito de morar e conviver em liberdade nos territórios, né? Normais, e também a promoção de autonomia e protagonismo do usuário. Ou seja, porque um paciente que ele está, gente, institucionalizado, ele faz alguma coisa por si só? Não. Ele é medicado porque alguém vai lá e leva a medicação para ele ou injeta nele. Ele é levado para tomar um banho, ele é levado na hora de comer. Então, ele não tem autonomia. Isso é tirado nas instituições do paciente. Então, o programa ele faz com que esse paciente volte a ter autonomia.
ele volte a ser o dono da própria vida, né? Fazer aquilo que ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer. Quando a gente está, por exemplo, quando a gente está internado no hospital, não tem os horários, não tem o horário de banho. Quando você está na sua casa, você toma banho de manhã? Geralmente a gente toma banho de noite, não é? Uhum. Então, aí quando tá no hospital, lá tem horário para tudo. Você não pode fazer o seu horário, você tem que fazer o horário da instituição. Às vezes você quer comer mais tarde, não pode, você tem que comer naquele horário. Entendeu? Então, isso daí faz com que o programa faz o paciente ter essa liberdade de volta. É parte disso também. E aí, o paciente, então, dessa forma, ele assume o programa ele assume um papel central nos processos de desinstitucionalização e reabilitação social, psicossocial das pessoas, com histórias de internação de longa permanência, conforme indicado na lei da reforma psiquiátrica, que nós já falamos também. Então, o que ele faz? O que o programa ele faz? Ele faz com que parte do processo da reforma psiquiátrica, que era fazer o quê? Qual que era a luta da reforma psiquiátrica, gente? A desinstitucionalização, não é? Então, é reduzir progressivamente os leitos em hospitais psiquiátricos. Por quê? Qual que é a luta mesmo da reforma? Fazer com que não haja mais internações psiquiátricas constantes, ou seja, não é todo paciente que precisa de internação psiquiátrica e não é todo e a maior luta também é para que não haja hospitais somente de psiquiatria, porque fizeram alguns estudos que os pacientes que estavam em hospitais gerais eram melhores, tinham uma melhor recuperação do que paciente doido que está só no meio de doido, né, digamos assim. E aí esse programa de volta para casa, ele faz parte desse processo também, que é justamente da reabilitação no meio social e a retirada das instituições, do paciente das instituições. Então, ele também visa qualificar, expandir, fortalecer a rede extra-hospitalar, né? Para quê? Para que esses pacientes, para que os centros, porque as redes hospitalares, ou seja, CAPS, UBS, unidade básica, unidade de saúde da família, PSF, tem uma estrutura melhor para conseguir atender esses pacientes, os serviços de residências terapêuticas também, né, leito de saúde mental nos hospitais gerais, e também incluir a saúde mental na atenção básica, ou seja, esse paciente ele poder ser atendido desde a unidade básica e não precisar ir diretamente para um hospital psiquiátrico. Então, ou seja, a unidade básica ter estrutura para atender esse tipo de paciente. Aí, gente, eu cheguei até a comentar com vocês das residências terapêuticas, né? Vocês lembram que eu falei com vocês? Lembro. Então, aí eu achei alguns relatos muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês aqui, de alguns pacientes que moram nessas residências hospitalares, residências terapêuticas, tá? Eram todos pacientes que eram de hospitais psiquiátricos e agora são dessas residências terapêuticas e tal, e aí tem algumas histórias aqui. Eu vou ler para vocês uma história e aí eu vou deixar as outras para vocês, lá no AVA, para vocês verem depois como que é interessante, tá bom? Essa aqui, por exemplo, é um site que eu achei do governo mesmo que tem essas histórias. São retratos que eles colocaram lá. Então, esse paciente aqui é o João Gonçalves dos Santos. A carinha dele, como ele é bonitinho. Então, ele foi morador, gente, do Hospital de Barbacena por 30 anos. E aí ele perdeu completamente todos os vínculos familiares, sem sequer lembrar do nome de qualquer parente. Por quê, gente? As medicações eram fortíssimas, eletrochoques que antigamente eles usavam, né, nos pacientes, faziam com que esses pacientes perdessem a memória, perdesse mesmo a forma o vínculo mesmo, né? Por não lembrar, por ficar totalmente desestabilizado. A experiência de abandono e maus tratos vividos no hospital durante esse longo tempo, no entanto, não conseguiu apagar dos olhos de João a centelha de curiosidade e nele tirou do rosto o sorriso de menino que exibe ao ostentar sua gravata borboleta de garçom. Morando em residência terapêutica desde janeiro de 2004,
João sempre se mostrou uma pessoa interessada em aprender novas atividades e mostra particular interesse em aprender o ofício de garçom, servindo as mesas e as pessoas em todas as festas das quais participava. O desejo de João passa a mobilizar companheiros da residência e também os profissionais que o acompanham. Dessa forma é que vão à busca de parcerias e chegam ao curso de formação de garçons oferecido pelo Hotel do Senac de Barbacena. Conhecer o hotel, as salas de aula e as atividades práticas do curso faz aumentar ainda mais o desejo de se profissionalizar, desejo que, no entanto, esbarra nas dificuldades da falta de instrução básica. Como resolver esse problema se ele nem mesmo assina seu nome? João frequentou curso de alfabetização, mas muito pouco consegue absorver. Por que ele consegue absorver pouco, gente? Por causa das medicações que já foram afetadas que já afetaram o seu cérebro, então ele tem muita dificuldade de aprendizado, tá? Por isso. Porém, segue insistindo e perguntando quando faria o curso, sem se convencer com as explicações e justificativas oferecidas. Então, diante desse fato, algo deveria ser feito. Durante as reuniões da equipe técnica, surge a ideia de se montar um curso, onde seria pago um instrutor e o material necessário comprado. A equipe parte em busca de parceiros para concretizar essa ideia. Neste processo, entra em cena a campanha da Fraternidade 2006 sobre inclusão. A equipe consegue, então, uma verba com a Arquidiocese do município de Barbacena para o tão sonhado curso. E diante da insistência do João e da boa vontade do instrutor, o Hotel Senac reavalia suas possibilidades e monta o primeiro curso de qualificação para garçom, um projeto piloto com os usuários da saúde mental. Então, olha que legal o que aconteceu, gente. Então, durante 5 meses, João e seus companheiros aprenderam etiqueta, técnicas, posturas e entre outras coisas referentes ao trabalho de garçom. A felicidade era imensa e se refletia no seu dia a dia. A roupa de garçom, a gravata borboleta e o crachá eram cuidados com esmero, até chegar à formatura e receber o diploma. Mas isso não bastava, era preciso trabalhar. E novamente vem o João, persistente e seguro do que quer. Começa a fazer pequenos bicos, continua servindo nas festas que frequentava e atinge seu auge ao dividir com os outros 2 companheiros a responsabilidade de ser garçom oficial das mesas redondas durante o 2º Festival da Loucura, realizado em Barbacena, em abril de 2007. Então, gente... Nossa. Ó. Deixa eu mutar o Verdão aqui. Coronavírus. Então, gente, esse é um dos casos que estão aqui. Eu coloquei mais outros para vocês, aí eu vou colocar lá no Ava para vocês, depois vocês leem. É muito legal, são histórias reais de pacientes que estavam que estavam, né, hospitalizados, institucionalizados, e que hoje moram em residências terapêuticas, né? E isso só foi possível depois da reforma psiquiátrica. Vejam para vocês verem que ele, por exemplo, ele mora lá desde 2004. O seu João mora lá na residência terapêutica desde 2004. A reforma psiquiátrica foi dada em 2001. Então, assim, tudo muito recente ainda. Mas pensa, gente, quanto tempo? Ele ficou 30 anos numa instituição. Olha o tanto que ele sofreu. Em Barbacena que ele ficou. Misericórdia, tadinho. E aí ele sofreu muito, né? Penou demais. Pois é. Aí, gente, isso aqui depois eu quero que vocês leiam, tá? Então, voltando aqui para o programa, hoje, então, esse é um dado desse ano, mais de 4.000 pessoas advindas de longas internações em hospitais psiquiátricos ou em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico estão recebendo o benefício do programa, vivendo com seus familiares ou nos serviços residenciais terapêuticos. E acompanhadas, as pessoas são pelos CAPs, pelas UBS e pelos PSFs, tá? Do SUS. Essas pessoas fazem as contas simples e complexas do dia a dia, as coisas simples e complexas do dia a dia. Realizam desejos, cuidam de si, fazem compras, passeiam,
retomam os estudos, resgatam laços familiares ou encontram novas amizades, sonham e projetam o futuro, entram e saem de casa com liberdade, plurais e singulares projetos de vida, cidadãos presentes na cidade e que têm múltiplas histórias para contar. E aí algumas dessas histórias são essas aí que eu coloquei para vocês. Realmente é muito legal de ver. E aí, quais são as condições para ser um beneficiário, gente, desse programa? Então, para se beneficiar desse programa, as pessoas têm que ser pessoas egressas de internações de hospitais psiquiátricos ou hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico por período igual ou superior a 2 anos ininterruptos. Por quê, gente? Porque uma pessoa que ela ficou mais de 2 anos numa instituição direto, essa pessoa ela tem muitas perdas, né, psicológicas. Então, por isso, o governo dá esse auxílio para que essa pessoa consiga se restabelecer na sociedade. A situação clínica e social do paciente que não justifica a permanência em ambiente hospitalar, ou seja, para ele receber o benefício, tem que justificar ele não precisar de ficar mais na instituição, indique tecnicamente a possibilidade de inclusão em programa de reintegração social e a necessidade de auxílio financeiro. Ou seja, então, uma pessoa, por exemplo, que ficou numa instituição particular por mais de 2 anos, ela tem direito a esse auxílio? Não, tá? Só se essa pessoa foi de hospital do SUS, tá, gente? Alguma instituição de custódia do SUS. Se for de algo particular, não serve, tá bom? Haja expresso consentimento do paciente ou de seu representante legal em se submeter às regras do programa, que eu vou mostrar para vocês ainda, e não poderão ser considerados períodos de internação os de permanência em orfanatos ou outras instituições para menores, asilos, albergues ou outras instituições de amparo social ou internações em hospitais psiquiátricos que não tenham sido custeados pelo SUS, que é o que eu falei com vocês. Tem que ser somente se for do SUS, tá? E aí, eles recebem, então, um auxílio da reabilitação psicossocial, que é um valor de R$ 412 por mês, tá? É um valor pequeno, gente? Mas esse valor ainda foi aumentado, porque era 200 e poucos reais. Só força. E agora passou para 412. Não é um dinheiro muito alto, gente, mas consegue ajudar a pessoa, né? Então, assim, não dá para nadar num rio de dinheiro, né? Mas consegue restabelecer essa pessoa de alguma forma. Já ajuda. E aí, esse valor, ele é por 1 ano que essa pessoa recebe e pode ser renovado quando tiver algum propósito de reintegração social desse paciente. Por exemplo, ele ficou recebendo 1 ano, só que ele ainda precisa de ajuda do CAPS, precisa de ajuda de algum... Ele ainda não consegue fazer tudo sozinho, ele não conseguiu um trabalho por causa da institucionalização dele anterior, então ele consegue ainda receber esse benefício, tá? Tem que entrar lá com o processo e provavelmente ele vai conseguir continuar recebendo o benefício. As condições para a inclusão, então, desses possíveis beneficiários no programa. É necessário que a pessoa incluída no programa esteja de alta hospitalar, ou seja, gente, vocês lembram que eu passei para vocês lá, de acordo com a reforma psiquiátrica, tem os tipos de alta? Tem a alta pedida, a alta da internação compulsória. Nesse caso, para receber esse benefício, o paciente ele tem que estar de alta hospitalar pelo médico, tá? Não alta pedida. Entenderam? Por quê? Porque quando o médico ele fala que esse paciente está de alta, ele quer dizer que ele pode ser reintegrado na sociedade. Que esse paciente, para ele também ser um beneficiário do programa, ele também tem que estar sendo atendido por um CAPS ou então algum serviço do governo, onde ele está morando. E os beneficiários deverão também ser acompanhados por uma equipe de multiprofissionais que vai promover e vai garantir a atenção psicossocial desse paciente e vai apoiar ele na integração da família e na integração social,
tá? Então, por isso que para ser beneficiário, o paciente tem que estar consciente das regras do programa. Porque para ele ser beneficiário, ele tem que ser acompanhado por profissionais para ver qual que é o quadro psicológico dele, se ele está tendo um bom desenvolvimento, se não está, viu? Para ver se vai precisar de uma reinternação ou não. E aí, como que os municípios podem aderir? Então, o passo a passo da adesão é o seguinte: os municípios, eles deverão aderir formalmente, né, através de um termo de adesão à habilitação, através da portaria do Ministério da Saúde. Então, eles vão entrar em contato com o Ministério da Saúde, solicitar esse programa para o município. Deverá ser indicada uma referência técnica que vai fazer esse controle, vai monitorar o município para o Ministério da Saúde. E a solicitação de cadastro de novos beneficiários será feita após o envio de uma documentação comprobatória, ou seja, para eu colocar esse paciente aqui, para ele receber essa bolsa, por exemplo, de R$ 412 por mês, eu tenho que ter uma documentação que comprove que esse paciente, ele precisa desse valor. Porque senão, gente, o que vai acontecer? Os laranjas vão começar a pegar esse dinheiro aí, que seria para o povo, e vai começar a reembolsar. Como a gente vê em vários programas do governo, né? Que essas coisas acontecem. E aí, essas aqui são as minhas referências bibliográficas sobre esse assunto. Gente, o que eu queria passar para vocês, isso aqui é muito simples, essa matéria, é só para mostrar para vocês sobre a importância desse programa, que é um programa social que existe e que, assim, também não tem muito tempo. Vocês viram que é a partir de 2004, né? Que começou, que é a partir de 2003 que surgiu esse programa, que foi a partir da lei da reforma psiquiátrica, né? Então, a gente sempre, como a gente fala desde o início da matéria, a saúde mental ainda está engatinhando, né, no Brasil, tem muita coisa para melhorar, mas está indo, assim, estão tendo muitas melhorias, né? Esse programa, por exemplo, além dele dar uma bolsa, né, para a pessoa, ele também faz um acompanhamento desse paciente, ou seja, ele simplesmente não sai da instituição e fica jogado, não. Ele é acompanhado para ver se ele está tendo uma melhora ou não, né? Então, isso garante que esse paciente ele seja tratado. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Alguém que ficou, né? Porque ficou quase ninguém. Não, prof. Ó. Gente, então é isso, tá? A aula de hoje, vocês têm alguma dúvida em relação às matérias passadas? Porque, na verdade, eu não quis pegar uma outra matéria para colocar hoje, porque senão ia ficar muita coisa. E aí começa a confundir. Exatamente, nós ia ficar todos bugados. Então, e aí na próxima aula, próxima semana que vem, não, sexta-feira a gente já vai fazer a revisão da prova, que já está prontinha, já foi encaminhada para o AVA, e vai ser toda em cima da prova a revisão. Vai ter uma questão só sobre essa matéria, mas vocês viram que é super simples, né, gente, essa matéria. Gente. Sim. Oi. Oi, gente. Então, é isso. Se ninguém tem nenhuma dúvida... Acabou? Só na hora da prova. Agora, né? A sua revisão já está no AVA? Não, a minha revisão eu vou postar para vocês, e aí a gente vai fazer a correção na sexta-feira. Eu devo postar para vocês no máximo até amanhã. Tá. Tá? Qualquer coisa eu dou um prof. tempinho para vocês terminarem na aula, tá? Mas a gente faz a revisão na sexta-feira junto. Muito obrigado, prof. Ô, gente, lembrando também que eu dei eu dei para vocês, já passei para vocês o seminário, né? Que vai ser dia 9 e 16/10. Gente, posta lá nos grupos de novo. Quem tiver sem grupo, para ver se arranja um grupo, porque depois no dia vai falar assim: ah, professora, mas eu não achei ninguém, aí vai ficar sem nota. Tá bom?
Que Avisa o grupo? povo aí, por favor. Do Seminário das Patologias Psiquiátricas. De transtorno de ansiedade, de Sim. fobia, depressão. Já tem. Não, acho que já tá tudo formado, prof. Beleza. Gente, então é isso. A nossa aula hoje foi simples e rápida. Não vou passar nenhum exercício para vocês hoje, porque para não ficar muita coisa, porque vocês vão fazer revisão. Eu vou colocar essa matéria aqui e os retratos que eu falei com vocês, que eu citei para vocês darem uma lida, que é muito interessante. Tá bom? Vou colocar tudo no AVA para vocês. Beleza? Não esquece de colocar a pontuação, não? Qual a pontuação? De sua distribuição de pontos? Tá. Coloco para vocês. Tá. Coloco para vocês. Tá bom? E aí, aqui, gente, lembra lá também o povo, eu não sei se vocês já lembraram lá no grupo, de pedir o povo para mandar, quem não mandou, os exercícios, tá bom? E colocar lá no título qual que é o número da atividade, fazendo favor. Ô, prof, eu só, depois que você conseguir, você me manda fazendo favor de saúde mental, porque o de primeiro socorro eu já te mandei. Eu Aí também falta só quero. a quarta. Eu falo para vocês na sexta-feira. Fechou, O então. que tá faltando, né? De saúde mental, tá bom? Igual eu fiz Beleza, nesse então. daqui, tá? Ô, gente, só uma pergunta. Vocês têm notícia da dona Maria Helena? Ela entra em algumas aulas aí de vez em quando. Da Karen? A Karen todo dia manda mensagem no grupo. Tá. Tá bom. Então tá. Estão fazendo as atividades, né? Algumas, né? Porque as minhas. Só Deus. Mas todo dia ela está lá, mandando mensagem no grupo, perguntando igual a retardada. Meu Deus do céu. Então tá, gente. Então é isso, gente. Bom fim de tarde para vocês. E até sexta-feira. Sexta-feira tem revisão das 2 matérias, beleza? Beleza. Fechou, prof, tranquilo. Fechou. Então, tchau, gente. Com Deus. Com Deus. Bora, festa. Vai dormir.